Como é que a gente pode definir o ano de 2001? Eu estava querendo definir o ano de 2021. É difícil você achar uma palavra que resuma um ano. Ainda mais um ano como esse que passou. Foi um ano de desafios? Sim. Os anos, em geral, são anos de desafios. Para algumas pessoas, para outras menos, mas esse foi um ano de desafios para o Brasil como um todo. Foi um ano de dificuldade, um ano de muita dificuldade, não há dúvida nenhuma. Foi um ano de grande aprendizado? Também não tenho a menor dúvida de que a gente aprendeu um monte de coisa. Foi um ano de superação? Também. Mas eu queria dizer que, sobretudo, foi um ano em que a gente fez muito teste. Teste. Fizemos teste da Covid, é evidente. Mas é um ano de muito teste. A gente testou, por exemplo, a resposta da sociedade às vacinas. E foi uma resposta extraordinária. O governo demorou, o governo enrolou. Eu não vou aqui falar eu quero me concentrar naquilo em que são as nossas virtudes, naquilo em que a gente colocou em 2021 uma marca positiva. O povo brasileiro. Então o povo brasileiro deu uma resposta extraordinária ao desafio de vamos vacinar? Vamos. E nós fomos vacinar. Como, aliás, é da tradição brasileira. E isso é muito bacana. Então foi um ano em que a gente testou a resposta brasileira à vacinação e a gente viu que são as respostas de outros países inferiores à nossa. A América Latina está na frente em taxa de vacinação. O Brasil está, não digo em primeiro lugar na América Latina, mas está bem na fotografia comparado à Europa, comparado aos Estados Unidos, o que não parecia possível quando começou o processo de vacinação, quando começou a enrolação, e a gente deu uma resposta extraordinária. A gente testou também a capacidade de resposta das instituições. O Brasil vem construindo instituições, né? E vem fortalecendo as instituições e vem desafiando as instituições. A República é uma construção institucional, a independência, né? Que celebra o seu bicentenário no ano que vem, é uma construção institucional. A gente teve várias construções institucionais. O ano que está acabando agora é um ano de reafirmação institucional. Então a gente testou a resposta, a capacidade das instituições de darem uma resposta aos seus desafios. E foi uma coisa importante. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, deu muitas respostas importantes, reafirmando a ciência, reafirmando o bom senso, recolocando as discussões no seu devido lugar, com momentos de muita tensão, como o 7 de setembro, por exemplo, em que houve um desafio ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal teve a maturidade de saber lidar com aquele 7 de setembro. Foi importante. A gente testou no Brasil a nossa criatividade. Poxa vida, como é que as pessoas se adaptaram a esse momento em que as portas se fecharam, começaram a abrir em 2021, depois do processo de vacinação, mas a economia, o emprego formal, o emprego informal, uma reinvenção de empregos, de atividades econômicas, pessoas que tinham um determinado emprego que precisaram se recolocar num emprego completamente diferente, pessoas que precisaram se adaptar a uma nova realidade, ficar em casa, teletrabalho. A gente teve que exercer uma criatividade muito grande, uma capacidade de adaptação. Então a gente testou também a nossa capacidade de adaptação, né? A gente testou a resposta da nossa economia, porque a nossa economia foi testada demais. O Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo. A gente era uma das 10 maiores economias do mundo e a gente saiu. O dólar subiu demais, o barril de petróleo subiu demais, o combustível ficou caro, os preços subiram, a inflação subiu. Então, qual é a resistência da nossa economia? Está aí, mostrando que é uma economia resistente. Está aí o agronegócio mostrando a sua capacidade. A gente conseguiu, de certa forma, reduzir a dívida pública. O Banco Central dando a sua resposta
com independência, subindo a taxa de juros, tá, temos que fazer mais do que isso, temos que fazer muito mais do que isso. A gente testou também a nossa capacidade de resistir ou de aguentar a brigalhada dos políticos. Em anos anteriores, 2013, o brasileiro foi para a rua, falou, chega. Em 2015, o brasileiro foi para a rua, falou, para. Nós fizemos 2 primaveras árabes aqui nesse país. Agora a gente teve, até em função da pandemia, até em respeito às famílias, né, que perderam parentes e que perderam muita coisa, o brasileiro está superando, está aguentando essa brigalhada política. A gente testou a nossa capacidade de conviver com a estupidez dos governantes. E nós tivemos momentos muito idiotas. Não vou ficar aqui listando, mas momentos de uma estupidez retumbante. E a gente aguentou, né? Agora, acho que vale lembrar, acho que vale destacar, acho que é importante dizer que a gente testou, sobretudo, a nossa solidariedade. O brasileiro viveu desafios que envolve morte, né? Que envolve miséria, que envolve empobrecimento até dos que não se tornaram miseráveis. Perdemos 11% da renda, né, nesse 2021 e um pedaço de 2020. 11%. 11%. É muita coisa. É mais do que um mês que desaparece de renda. E para algumas pessoas, teve gente que perdeu tudo. Teve gente que conheceu a fome. Agora as chuvas na Bahia principalmente, em outros estados, mas na Bahia, principalmente no sul da Bahia, a situação lamentável. E eis que a capacidade do brasileiro de se organizar, de praticar solidariedade, a Band testemunhou isso muito de perto em 2 campanhas extraordinárias, campanha da Band contra a fome. A gente viu a resposta das pessoas, as pessoas participaram, as pessoas doaram dinheiro, as pessoas doaram o seu tempo. Foi um sucesso a campanha. A gente podia, a Band, criar uma campanha, Band contra a fome, e ninguém aparecer para ajudar. Empresas apareceram, pessoas apareceram, histórias incríveis de famílias que foram beneficiadas, que foram apoiadas por este programa e por outros programas extraordinários que surgiram no Brasil e que surgem justamente nos momentos de adversidade. Então é nessa hora, e a gente vive nesse momento um drama e uma campanha também, a campanha da Band, da Central Única das Favelas e da Frente Nacional Antirracismo, né? A Band, a CUFA e a FNA, para abraçar a Bahia. Outra campanha da Band, que também tem tido uma resposta muito boa, como outras pessoas, algumas cenas que a gente viu, acho que foi ontem que o André Coutinho soltou essa cena, enquanto vinha o relato do sul da Bahia, um caminhão de um lado da ponte, um outro veículo do outro lado da ponte, e entre um e outro veículos, as pessoas numa fila que envolvia, sei lá, umas 30 pessoas, tirando coisa e passando de um para outro, passando de um para outro, passando de um para outro. Não necessariamente seriam aqueles, está aí a cena agora, quem estiver na rede social está vendo agora. Não significa que essas pessoas são as beneficiárias dos alimentos, dos produtos que estão sendo entregues, mas são todos parceiros daqueles que mais precisam. É uma cena linda. Cada um está só movimentando o braço de um lado para outro. A gente vê água, a gente vê cobertor, a gente vê mantimentos. A pessoa pega de um lado, vira para outro. Como se fosse um movimento da academia, né, Coutinho? Aquele movimento que você faz com a bola para você treinar o core. Só que aqui é o coração, aqui é o coração. Aqui as pessoas estão treinando o coração. É uma cena linda, linda. Ela simboliza muito dessa campanha que a gente está falando da Band e de outras campanhas de pessoas que se mobilizaram. A Band se mobilizou porque,
entende que tem que participar de alguma maneira. Não é só ficar no registro e na crítica. Não falta motivo para criticar. Não falta motivo para criticar. E, obviamente, como jornalistas, nós temos que registrar tudo. Mas é também papel de um grupo como a Band se envolver numa causa defensável, que é o combate à miséria, o combate à fome, o combate à dor, o combate, sabe, às mazelas de quem perdeu tudo. Então, acho que talvez a solidariedade tenha sido uma marca registrada desse ano de 2021 como um teste. A gente testou a nossa capacidade de ser solidário. Eu acho que, entrando agora em 2022 e olhando para frente um pouco, não podemos ignorar os desafios, não podemos ignorar que eu estou falando daquilo que foi positivo no ano. Muita gente vai lembrar coisas que foram muito negativas, e tem várias coisas negativas. É como uma relação entre pessoas. Você pode olhar para as coisas negativas, você pode olhar para as coisas positivas. Você vai, vou fazer uma análise fria. É muito difícil você fazer um balanço de um ano, né? Extraordinário, assim. Mas eu acho que o teste, e o Brasil amadureceu. O Brasil entra em 2022 mais maduro, mais preparado, e tem que estar preparado, porque nós temos um ano que ele é muito importante e emblemático. Bicentenário da independência. O que aconteceu em 1822 é muito significativo, que aliás começa em janeiro de 22, no dia 9 de janeiro já é o dia do fico, né? Dom Pedro, chamado a Portugal, disse: não, eu vou ficar aqui, já em janeiro. A gente vai ter o 7 de setembro, mas já em janeiro, né? Em maio, Dom Pedro já diz: olha, lei que é aprovada em Portugal dizendo que vale para o Brasil, vale nada, vale se eu disser que vale, senão não vale não. Em agosto ele já fala: olha, tropa portuguesa chegou por aqui, é inimiga. É um ano muito simbólico. Em outubro, quando a gente tem eleição, é quando ele se torna Dom Pedro I. E o Brasil se transforma num império, né? O Brasil, o Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. É muito importante, é muito simbólico. E a gente vai ter eleição nesse ano do bicentenário. Um desafio da sociedade como um todo, escolher aquele que vai comandar o país a partir de 2023, se esse que está aí e que deve permanecer, ou se outro que se coloca e que deve substituí-lo a partir do dia 1 de janeiro. Aliás, mudou a data da posse, né, André? Ainda bem, né? Porque se a gente tivesse em 2022 agora, amanhã teria posse, pô. O 1º de janeiro, vê se tem cabimento um negócio desse, aí mudaram para 6. Então, se o Bolsonaro se reeleger, não muda nada. Se ele não se reeleger, e se os governadores que tentarem a reeleição não se reelegerem, eles tiveram um mandato estendido, né? Porque vai ficar até, acho que é dia 5, algo assim. Ganharam mais alguns diazinhos no poder. Mas é muito importante a gente olhar para 2022 e não sair de 2021 achando que foi um ano perdido. Não foi um ano perdido. Perdido seria se a gente não tivesse tido vacina. Perdido seria se o Supremo não tivesse dado aquela reafirmação à ciência, aos valores, aos bons princípios. Perdido seria se os governadores não tivessem se organizado. Perdido seria se o poder público não tivesse recebido os recados duros que recebeu da sociedade. Aí teria sido perdido. Perdido seria se a economia fosse frágil e não aguentasse o dólar do jeito que está, a taxa de juros do jeito que está. Nós vamos superar. Vamos ter perda de renda como nós tivemos. 2022 não vem todo pimpão aumentando a nossa renda, não vai ser um retorno inacreditável, mas vamos olhar para frente. Não é com o otimismo infantiloide, sabe? Polianismo. Não é isso, não. É dizer, olha, a gente teve grandeza para enfrentar esse ano horroroso. E mostramos que nós somos um povo com fibra, com força, capacidade e solidariedade. E 2022 essas virtudes vão ser mais do que necessárias, porque a gente tem que ter força também
para poder escolher com responsabilidade, assumindo a nossa responsabilidade de não entregar para um bando de patife o comando do país. O comando do país é nosso, do povo. A gente é que tem que comandar esse país. Então, na hora de votar, muita consciência. É isso, queria deixar esse recado que é otimista, naturalmente. Eu tenho um perfil otimista, mas ele é real, ele não é apaixonado. Ainda que eu seja apaixonado pelo Brasil, não é um relato apaixonado sem pé na realidade. É uma visão otimista. É uma visão otimista porque eu acho que comporta. Então nós vamos fazer o nosso programa. Você começa junto com a gente o Band News no meio do dia, último programa do ano. E amanhã é um ano novo. Vai ser um ano extraordinário para você. Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos ter um 2022 muito bacana. Unidos aqui na Band News FM, a gente adora o que a gente faz. Eu tenho certeza que você que já está fazendo o que adora vai continuar adorando, e você que está em busca de um trabalho, você que está em busca de uma profissão, você que está querendo se recolocar, fica com a gente e vai firme, luta pelo seu ideal, pelo seu objetivo. Você vai alcançar, você tem talento. E aqui a gente vai te ajudar a pensar, a ter força, a ter fé para poder superar os desafios que seguramente virão, não só em 2022, ao longo de toda a nossa vida.